Capítulo 121, Pressionado pelo tempo, 2 meios. O rosto de Jack se iluminou especialmente quando ele pegou o saque do chefe. Capa rara de pele de raposa. Rank F+, nível 10. Classificação de armadura, 2. Tipo de armadura, couro. Durabilidade, ótimo. Atributo, mais 3 INT. Especialização, mais resistir. Passivo, Guardião das Sombras, sinergia. Que merda, sim. Agora que ele tinha o raro Fox Fur Cloak e o raro Shadow Belt, ele desbloqueou uma sinergia passiva. Cinto sombrio raro. Rank F+, nível 10. Classificação de armadura, 2. Tipo de armadura, couro. Durabilidade, ótimo, exceto luz. Atributo, mais 3 agi. Característica, mais afinidade das sombras. Passivo, Guardião das Sombras, sinergia. O Guardião das Sombras fez com que houvesse um oculto guardião descansando na sombra. Ele surgiria em um momento de necessidade e salvaria seu usuário da morte uma vez por dia. Isso foi tão legal, especialmente dada a sua situação atual. Mas eles parariam de vez em quando. Não, era hora de outra masmorra. Entramos na masmorra dimensional Wolfden. Dificuldade igual a infernal. Estamos de volta. Jack gritou alegremente. Uau, quão confiante você está em matar aquele Remus? Uau, não tenho certeza. Hehe, você é meu animal de estimação. Você não pode ficar encolhido por causa de um cara. Jack disse gentilmente. Ele parecia tão calmo e pacífico, mesmo com os uivos do lobo que se aproximavam cada vez mais. Uivo, 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 uivo. Uau, perplexo. Oh não, desta vez não vamos fugir. Este é o nosso maldito arco de redenção. Jack declarou com entusiasmo. Vou bloquear a entrada da caverna e você fará chover fogo sobre eles. Uau, motivado. Não havia como eles lutarem contra 20 lobos na primeira vez. Mesmo que ele conseguisse acertar 300 neles, eles seriam capazes de girar e regenerar seu HP, encurralando-os lentamente. Mas agora tudo era diferente. Regenerar? O que é isso? Jack plantou os pés solidamente na entrada da caverna e se preparou para manter a porra da linha, não importa o que acontecesse. Os 20 lobos atacaram rapidamente, mas apenas 2 de cada vez poderiam lutar contra ele. Eles o atacaram implacavelmente, mas e daí? Ele bloqueou tudo. -2, -2, -2, -2. Hehe, que haja fogo. Jack pronunciou. Uau, que esses pecadores malignos sejam transformados em comida deliciosa que encherá nossas barrigas, ou algo semelhante. Os lobos pularam de medo quando uma galinha em chamas caiu sobre eles, incendiando seus pelos. Eles nunca haviam encontrado algo assim antes. Eles gritaram de medo e confusão enquanto o humano e o lobo gargalhavam loucamente. Queime, baby, queime, hahaha. Uau, err. Depois de alguns segundos, a matilha de 20 lobos virou-se decisivamente e fugiu. Porra, esses 2 não eram comida. Eles eram monstros. Seu instinto primitivo lhes disse que esses caras eram muito perigosos. Os 2 até começaram a rir ao verem seus inimigos escaparem. Por que você está correndo? Estamos apenas ajudando você a se livrar das pulgas. Bem, isso junto com pele, carne e ossos, haha. Uau, zombando. Esses lobos eram tão grandes, mas tão covardes. Fale sobre ridículo. As coisas idiotas deveriam apenas ter se submetido ao seu mestre. Isso os teria tornado mais fortes. Título Gogogogo ameaçador. Subiu de nível. Ainda mais ameaçador. Aspas. Obrigado, eu acho. Seja como for, era hora deles completarem a masmorra. Os 2 usaram sua estratégia usual, intimidando o mini-chefe com números e finalmente alcançando o chefe. Tudo dependeria de Moon conseguir enfrentar contra um dos chefes. Jack estava cruzando os dedos com esperança. A luta começou com Moon bebendo muito leite para crescer grande e forte. Normalmente, isso era apenas besteira que os pais contavam aos filhos, mas, neste caso, era verdade.
Moon esperou os chefes aparecerem para ativar seu modo de combate, mas os dois começaram a sorrir quando isso aconteceu. O fã de leite combinado com o modo de combate. Inferno, Moon provavelmente tinha mais estatísticas do que Jaque neste momento. Foi incrivelmente perverso. Uma coisa era ainda mais perversa, seu estilo de luta. Mesmo tendo a superioridade física, Moon ainda optou por uma tática de bater e fugir do queijo por hábito. Remus, o poderoso, estava enlouquecendo. O que diabos havia de errado com esse lobo? Por que não iria simplesmente lutar contra isso? Isso não fazia nenhum sentido. Era tão ruim quanto um homem ser tentado por uma megera incrivelmente linda sem nunca poder tocá-la. Ele não queria nada mais do que morder aquela carne tenra, mas sempre era tarde demais. Depois houve o incêndio. Moon realmente adorou aquele efeito de queimadura, para desespero de seus inimigos. Mas o que eles poderiam fazer? Os dois finalmente chutaram o balde, parecendo um pouco com carvão. Sim, os dois, já que também estava gostando muito de sua nova habilidade de manipulação de fogo. Enquanto seus inimigos eram derrotados, os dois saqueavam alegremente. Lobo raro Poldron, Rank F+, nível 10, classificação de armadura 2. Tipo de armadura, couro. Durabilidade, bom. Atributo, mais 3 SPI. Especialização, mais alvo de grande buff. Ativo, Bênção do Lobo, sinergia, por dia. Esta nova ombreira complementou as armaduras de saque que o mini-chefe havia derrubado. O equipamento infernal deu habilidades maravilhosas. Rarefrate Wolf Ambardes, Rank F+, nível 10, classificação da armadura 2. Tipo de armadura, couro. Durabilidade, bom. Atributo, mais 3 agi. Traço, mais resistência ao álcool. Ativo, Bênção do Lobo, sinergia, dia. A Bênção do Lobo aumentaria a recuperação e o dano por 10 minutos. Isso lembrou do leite do chefe lobo. Era um buff completo que seria muito útil para todas as classes. Foi assim que os dois saíram felizes da masmorra, sentindo uma incrível sensação de realização. Concluído o Wolf den Hellish. Colchete que fecha. Concluiu todas as masmorras em Hellish. Colchete que fecha. Título adquirido, completionista de tutorial infernal. Colchete que fecha. Parabéns! Adquiriu 5 pontos de estatísticas como recompensa. Colchete que fecha. Oh, isso foi ótimo pra caralho. Isso foi quase 2 níveis acima. Foi por isso que valeu a pena completar as coisas mais difíceis no Infini. Embora não fizesse muito por si só, acumularia se alguém completasse mais desses feitos. Mas então ele de repente percebeu um problema. Faltava alguma coisa. Ele estava apenas recebendo uma recompensa pela conclusão. Ei, sistema, acho que você se esqueceu de uma recompensa. Pense nisso. Completar o inferno é fácil, mas solá-lo é muito mais difícil. Isso não deveria garantir algum tipo de recompensa. Em sua vida passada, as conclusões solo foram ótimas para isso. Analisando. Ei, não há necessidade de escrever tudo para mim. Apenas analise silenciosamente, já que reclamou, com o sistema desligando. Mas enquanto esperava pacientemente, recebeu uma mensagem. Cara de RCP, chefe, algo está acontecendo. Cerca de 60 jogadores estão indo para a floresta. Eles estão querendo matar você, mas não se preocupe. Nós os interceptaremos. Jaque, quer saber? Deixe-os passar. Deixe-me me divertir um pouco. Acento circunflexo _ acento circunflexo V. RCP do Del, ó Deus. Tudo bem. Jaque sorriu para si mesmo antes de olhar para Moon. Alguns idiotas querem nos desafiar. Você está pronto para fazer chover morte sobre eles. Uau! Ele tinha que deixar um legado para trás se quisesse partir logo, certo? Isso seria muito divertido. Reticências. Status. Colchete que fecha. Jogador. Jaque, o nível 10. Classe. Nenhum. Título. Rei Demônio. HP. 40. Mana. 20. Condição. Saudável.
Classificação de armadura, 18,65%. Tipo de defesa, equilibrada. For, 19 mais 1. AG, 1 mais 9. INT, 18 mais 1. SPI, 1 mais 7. Underscore, 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 underscore. Bem alimentado. Regeneração. Perfume de sangue, 1 for mais 1 AG. Guardião das sombras. Fim do capítulo. Capítulo 122, Hyde vs Jack, o POV. Big Joe sonhava em ser um herói da justiça derrotando o mal. Mas ele rapidamente percebeu que não existia tal coisa neste mundo. Conquistar o adversário e conseguir a adoração das massas. Não, as pessoas tinham o direito de AF. Só havia uma coisa que importava: dinheiro. Obtenha créditos suficientes e você se tornará um santo. É muito fácil influenciar a opinião pública quando você está rico. Então, novamente, era diferente nos jogos. Alguém poderia literalmente tornar-se sobre-humano e ser reverenciado como tal. Agora era a melhor oportunidade. Matar um cara daria a chance de obter uma medalha de mérito. Isso deu uma aula lendária. Ele se virou para os 60 jogadores reunidos. Eles estavam derrubando o Rei Demônio hoje. O moral estava extremamente alto, pois eles tinham muitos motivos para lutar. Obter aquela medalha de mérito. Deixar para trás um legado de matança. Obter a recompensa do NPC pela cabeça do homem. Obter a recompensa da IRL, dos Mighty Dragons. Livrar-se de um competidor poderoso que jogava apenas de acordo com suas regras. Minar DL para que os jogadores pudessem finalmente participar do PK sem preocupações. Big Joe ficou bem na frente fazendo um último discurso. Lembrem-se de todos, isso não é uma luta, mas um ataque. Nosso alvo está quase imbatível no combate corpo a corpo. Todos vocês o viram resistir ao chefe da aldeia. Estaremos usando ataques de longo alcance para diminuir sua saúde lentamente. Um levantou a mão nervosamente. E as poções? Ele deveria ter usado bastante antes, mas e se ele tiver mais? Big Joe deu um sorriso ao ouvir isso. Calma, mire as poções na frente do homem. Um míssil mágico bem posicionado irá quebrá-lo completamente, deixando o líquido derramar em suas mãos. Entendido? Todos assentiram, mas ainda havia um problema. E a legião demoníaca? Eles não vão correr para salvá-lo? Eu cuido disso, não se preocupe. Mais alguma coisa? Big Joe deu uma risadinha. A explosão de fogo que aconteceu antes. Não deveríamos nos preocupar com isso? De acordo com o chefe da aldeia, foi tudo um truque para minar a sua autoridade. Só temos que ter cuidado com os barris de petróleo escondidos no campo de batalha. Com o grito de Big Joe, todos saíram decididamente. O grupo deles foi capaz de arrasar no tutorial, seu nível médio era 6. Nesse momento, os holofotes estavam sobre eles enquanto todos os jogadores olhavam para eles. Olhe para todos eles impressionados e merda. Mano, eles são todos membros do DL. Eles estão nos seguindo para nos matar. Ei, não são muitos deles? Caramba, esses caras são uma praga. Uma briga poderia começar a qualquer momento, com as pessoas observando-os cerrando as armas com firmeza. Inferno, alguns dos mais fanáticos estavam sendo contidos por seus amigos, ou já teriam saltado sobre eles. Tudo bem se eles nos atacarem. Só nos comprometeremos com a luta quando as condições forem adequadas. Podemos nos dar ao luxo de morrer algumas vezes, mas ele não pode, não enquanto tiver o nome vermelho, de qualquer maneira. Big Joe riu. O Rei Demônio teria que se esconder. Contanto que reduzissem sua velocidade de nivelamento, Big Joe seria pago. Quanto às consequências de irritar o cara? Tanto faz, ele já teria dinheiro no bolso. Parecia que eles seriam destruídos a qualquer momento, mas então o pânico tomou conta das fileiras do DL quando seus líderes começaram a gritar com eles e todos saíram apressadamente. O quê? Como? Eles estão todos indo embora, hahaha. Foi você quem fez isso? Todos olharam para Big Joe com olhos cheios de admiração.
Como diabos ele conseguiu assustá-los tão facilmente? O homem deu-lhes um sorriso vitorioso. Neste momento, o chefe da aldeia está inspecionando os campos de treinamento, certificando-se de que os instrutores de DL estão qualificados para ensinar. Cada um de seus alunos deveria ter recebido uma missão para aparecer para defender a honra de seus professores. Aspas. A risada irrompeu por toda parte. A própria organização deles seria a sua ruína. Que engraçado! Mas eles ficaram sérios quando entraram no território dos lobos, tomando cuidado para não matar muitas criaturas. Eles sabiam que não deviam provocar uma maré de feras ou chegar perto do progenitor do lobo agora. Assim, eles rondaram lentamente, aproximando-se cada vez mais do alvo. Eles tinham um bom pressentimento sobre isso. Pove, como tudo chegou a isso? Como? Quão? Que porra é essa? Big Joe olhou ao redor, com os olhos arregalados diante da cena de pesadelo. O calor escaldante os cozinhava vivos, tochas humanas corriam por todo lado gritando, e aquela maldita risada continuava ecoando como se fosse um fantasma. Hahaha, você queria matar o rei demônio. Aqui estou. Hahaha, você está realmente fugindo de um lobo. Hahaha, isso é o melhor. Hora divertida do churrasco. Hahaha, volte. Estamos apenas começando. O louco e seu animal de estimação sádico continuaram gargalhando sem qualquer consideração pela vida humana. O inferno continuou furioso, consumindo tudo, a madeira, os humanos e suas esperanças. O fogo foi apenas um pequeno truque. Foi o que o chefe disse. Besteira. Se esse fogo fosse um pequeno truque, então Joey queria um pequeno pau. Maldito inferno. Literalmente era. A floresta New Leaf foi transformada em floresta On Fire Leaf e em breve seria a floresta Only Ashes. Todo o ataque foi baseado na crença de que o cara não tinha nenhum ataque à distância. Eles foram provados tão errados. Com um aceno de mãos, ele enviou fogo por toda parte. O homem era um maldito lança-chamas humano. Ele se lembraria para sempre de como a luta começou. Festa do herói. Vamos derrotar o Rei Demônio e trazer paz às nossas carteiras. Rei Demônio, este é um bom backline. Seria uma pena se virasse cinzas, certo? 2 segundos depois, seus magos vestidos com roupas foram transformados em faróis de fogo em movimento. Todos se jogaram no chão, tentando apagar tudo. Mas isso foi um erro. Magos 0, Floresta 0, Fogo 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Todo o lugar se transformou em um mar de fogo. Foi aí que aquele maldito lobo apareceu no meio deles. Seus cérebros não conseguiram compreender o que estavam vendo. Que tipo de lobo cuspia fogo? Além disso, aquelas galinhas de fogo estavam chovendo do céu. O que deveria ter sido um ataque organizado, com tudo sob controle, logo se transformou no maior show de merda do século. Big Joe se sentiu tão enganado. Não havia dúvida, o Rei Demônio era um mago. O Rei Demônio era um maldito mago. Ele poderia lançar infernos. Por que diabos um mago estava lutando corpo a corpo todo esse tempo? Ele estava apenas trollando eles? Que tipo de homem se escondeu tão fundo? Além disso, por que diabos ele de repente mostrou seus trunfos agora? De repente ele se sentiu tão bobo. Porque ele acreditou no chefe da aldeia. A explosão foi 100% obra do Rei Demônio. Ele foi um tolo em desafiar esse monstro. Big Joe estava dando um sorriso autodepreciativo, mas logo congelou em seu rosto. Que porra é essa? Ele pronunciou em estado de choque. Nova floresta de folhas queima com as chamas mais quentes. Um novo chefe de campo apareceu. Colchete que fecha. Mad Pyromaniac nível 12 caveira e ossos cruzados. Você protegerá a floresta? Saindo do fogo do inferno estava um homem parecendo incrivelmente confuso enquanto olhava para o novo título acima de sua cabeça. O que há com isso? Nível 12. Mas estou apenas no nível 10. Além disso, este sistema com certeza está ficando criativo. O novo chefe de campo Jeco murmurou para si mesmo. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Isso foi uma loucura. Joey sentiu vontade de chorar.
Foi então que o monstro se virou para ele, com uma faca de açougueiro na mão e um lobo salivando por perto. Oh Deus! Pove! No campo de treinamento, a tensão era tão alta quanto o aborrecimento. Os vários membros do DL reclamavam humildemente. Por que diabos temos que estar aqui? Oficialmente, estamos aqui para provar que nossos instrutores são competentes. Extraoficialmente, aquele maldito chefe da aldeia está ganhando tempo para eles atacarem nosso Deus. Eles se sentiram tão mal. Enquanto eles travavam lutas de exibição inúteis, seu líder lutou por sua vida. Que tipo de subordinados de merda se escondiam nas costas do chefe? O chefe da aldeia estava pavoneando-se, balançando a cabeça de vez em quando. O velho idiota sabia alguma coisa sobre manuseio de armas. Ele estava sempre socando as pessoas com os punhos enquanto estava seminu. Foi então que o líder dos lobos poderosos perguntou, irritado: já provamos que somos capazes de treinar muita gente. Isso tudo é mesmo necessário? Claro, basta uma maçã podre para destruir a reputação de uma aldeia inteira. Tenho que ter certeza de que os bravos estão recebendo ensinamentos de primeira linha. O chefe declarou com justiça. Isso foi uma besteira. Por que diabos ele estava bancando o mocinho? Todos sabiam o que estava acontecendo. Havia necessidade de fingir tanto. Terei que verificar o progresso de absolutamente todos. O velho acrescentou, sorrindo ao ver a careta dos membros do DL. Isso é o pior. Esse idiota com certeza sabe como ganhar tempo. TCH, nosso Deus deveria ter feito a vila inteira explodir. Igor está do nosso lado, certo? Por que destruir a casa dele? Estou confuso. Merdas acontecem durante o treinamento. Oh, o que eu não daria para ver nosso Deus treinar. Todos eles concordaram com a cabeça. Este treinamento secreto parecia tão misterioso e OP. Eles não queriam nada mais do que correr ao seu lado, testemunhar seu poder e ser seu escudo, bem, um escudo humano. Mas eles estavam presos brincando com o maldito chefe. Foi então que aconteceu. Um novo chefe de campo apareceu. Colchete que fecha. Med Pyromaniac nível 12 caveira e ossos cruzados. Você protegerá a floresta? Todos se entreolharam, confusos. Um novo chefe de campo. Parece poderoso. Espere, está na floresta? É aí que nosso líder está lutando, certo? Isso pode ser ruim. E se ele for flanqueado? Eles estavam começando a se preocupar quando o cara da RCP, um homem nomeado pelo próprio Rei Demônio, começou a gargalhar. Ha 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 ha. Um chefe de campo? Ele é um maldito chefe de campo agora. Como esperado dele, Med Pyromaniac com certeza é adequado para o Rei Demônio. Sua risada calorosa ecoou nos campos de treinamento. Espere o que? O novo chefe de campo é nosso chefe. Como diabos isso é possível? Ele já está no nível 12. Não é muito rápido. Ele passou de jogador, hahaha. Já existem rumores de que nosso líder é um NPC senciente. Aspas. Foi quando eles se viraram em direção à floresta de New Leaf. Eles já podiam distinguir a fumaça subindo dela quando viram uma cena de destruição ao longe. Que incrível! Ele tinha feito isso sozinho. Em seus corações, eles sentiam orgulho por pertencer à sua facção. E daí se o mundo inteiro se voltasse contra eles? Quantos poderiam se gabar de seu líder ser um maldito chefe de ataque? Ao lado, o chefe da aldeia exibia uma expressão digna de atropelamento. Ele não conseguia ver os anúncios do sistema, mas até ele sabia que algo estava muito errado. Como vocês se sentiriam diante de um tanque que de repente começa a lançar magia por toda parte? Curiosidade, a INT de Gekko agora é maior que sua STR graças ao investimento em massa mais equipamentos. Deixe queimar. Fim do capítulo. Capítulo 123, o novo plano de Jaque. Corajoso ou burro, um homem saiu indiferentemente do inferno na floresta Burning Leaf. Neste momento, Jaque realmente parecia merecer seu novo título de Med Pyromaniac. Status de chefe de campo atribuído temporariamente. Missões de eliminação serão emitidas. Objetivo atual, sobreviver.
Tempo restante, 33 horas. Então foi assim, ele coincidentemente teve que sobreviver até que Igor pudesse trazê-lo embora. Ele se sentia como um mafioso prestes a entrar no programa de proteção a testemunhas. Ele deu um pequeno sorriso enquanto olhava para o mar de fogo ao seu redor. Enquanto isso continuasse queimando, seus inimigos ousariam entrar. Eles não tinham um passivo OP Burning Man. Eles teriam que estar bebendo poções só para andar por perto. Uau! E agora? Já fizemos todas as malditas masmorras deste lugar e estamos prontos para sair a qualquer momento. Mas, um homem conhecido como Rei Demônio pode simplesmente sair silenciosamente? Uau! Claro que não! Então aqui está o que faremos. Jaque sorriu maliciosamente. Pove. De volta à vila, alguns jogadores estavam torcendo enquanto outros estavam completamente furiosos. Todos sabiam o que havia acontecido com a última expedição anti-Rei Demônio. Foi uma limpeza colossal. Inferno, alguns deles ainda estavam tremendo enquanto recordavam as chamas furiosas. Muitos aceitaram apressadamente a nova Event Quest e agora estavam se arrependendo. Hunt, Mad Pyromaniac nível 12 Caveira e Ossos Cruzados. Tempo restante, 33 horas. Uma coisa era enfrentar um chefe de nível 12 como uma comunidade. Mas assim que souberam que era Gekko, todos perderam a cabeça. Por que diabos eu aceitei tão rápido? Estamos condenados. Tão condenados. Devo sair por 33 horas. Será que um tributo funcionaria? Outros ao lado estavam rindo. Vocês perderam recompensas grátis. TSK, eles estão sofrendo por causa de sua própria ganância. Todos conversaram casualmente, preocupados. Cada vez que eles pensavam que ele estaria em apuros, Gekko arrancava outra habilidade OP da sua bunda. A essa altura, já o associavam à invencibilidade, sem saber quantas vezes ele havia morrido. Mesmo assim, vocês se lembram do rosto do chefe da aldeia. Foi inestimável. Sim, ele planejou tanto, e foi tudo inútil, idiota. Foi quando um homem de repente correu para a multidão, gritando: Gente, vocês não vão acreditar nisso. Puta merda, ele parecia tão animado quanto uma criança visitando os Six Flags pela primeira vez. Vai haver uma festa. Os espectadores lançaram-lhe olhares duvidosos. Uma festa para quê? Você quer dizer uma invasão? Estou em uma festa agora. Não é nada especial. O homem sacudiu a cabeça. Não é esse tipo de festa. Uma verdadeira festa com dança, fogueiras, álcool e brigas de galinhas. O Rei Demônio está organizando. A vila inteira também está convidada. Ele explicou alegremente. Espere o que? Eles não puderam deixar de olhar fixamente por um segundo. Havia uma recompensa pela cabeça de Gekko e ele estava organizando uma festa. Que tipo de ideia insana épica foi essa? Vocês estão dentro ou o quê? Claro, você realmente precisa perguntar. Festa, isso vai ser incrível. À medida que mais e mais jogadores aprendiam sobre isso, todos decidiram estar lá. Caramba, havia tantos falando sobre isso que o sistema até percebeu. Atualização da missão: participe das festividades e encontre o chefe do ataque. Matar hífen maior que assassinar o piromaníaco louco. Boa sorte com sua missão. Foi muito fácil saber quem tinha aquela missão, isso porque todos estavam falando alto xingando. Foda-se, jogo. Já posso me jogar em uma fogueira. Assassinar? Eu lancei Assassin's Creed por engano. Invadindo uma festa? Claro que não, eu tenho padrões. Padrões ou medo? Fodendo os dois. De qualquer forma, esta seria uma noite inesquecível. POV. Notícias sobre a festa explodiram nas redes sociais. Hashtag festa de uma vida, hashtag hype, hashtag boose, hashtag secret cluk fight club, hashtag esteja lá ou se arrependa para sempre, hashtag rei demônio, hashtag infinito. Toda New Leaf foi bem-vinda, e eles fizeram muito barulho devido ao seu número. Eles convidaram seus amigos, sua família. Alguns até tentaram fazer com que seus cachorros usassem um fone de ouvido VR.
O aspecto comunitário disso atraiu cada um deles. Eles alegremente confirmaram sua presença no tópico oficial do DL sobre isso. Convite oficial para a festa do DL. Colchete que fecha. Anexos. Party Details. PP asterisco. Cara de RCP verificado. Certifique-se de comparecer, pois o próprio Rei Demônio estará hospedando. Sem código de vestimenta. A única regra é estar tranquilo, pois vai estar muito quente. Ponto e vírgula parêntese que fecha. Pineaples notespres. Cara de RCP verificado. Eles esperam que as pessoas desmaiem nesta festa ou algo assim. Might 40 e Ovis. Mano, o cara é uma lenda do New Leaf. Ele tentou fazer boca a boca com o instrutor de treinamento. Foi hilário. Hipotato, conte comigo, porra. Você me pegou em brigas de galinha. Onde é a festa? Vou precisar do endereço. Debender. Como assim endereço? Isso está no jogo Infinite, New Leaf Village. Hipotato, GGG Paladin, TCH, vocês estão perdendo muito tempo. Você não deveria estar moendo em vez disso. Não quero me gabar, mas nosso líder da guilda já está no nível 7. Ele nunca perderia tempo com algo tão bobo. Cooking Match for Breakfast, PFFT, esse cara está desprezando o Rei Demônio. Que idiota. XD. Ultimate Matters 23, oh meu Deus. Nível 7, isso é possível? Alguém me belisque com um alicate, isso é o que eu escreveria se ficasse impressionado. Hipotato, por que não consigo encontrar o Infini na loja online? Reticências. Refrogalfdum, pessoal, não tirem sarro dele. Não é culpa dele ser burro. Além disso, não diga a ele que nosso líder já está no nível 12. Isso pode destruir muito seu orgulho. Hipotato, parece que preciso comprar um fone de ouvido. GGG Paladin, nível 12? Besteira. Malditos pips do New Leaf e suas mentiras. Eles não podem levar nada a sério. Cooking Match for Breakfast, @gigpaladinbaca. Ultimate Matters 23, @gigpaladinbaca. Refrogalfdum, @gigpaladinbaca. Houve muitas respostas depois disso. A maioria chamava aquele paladino de idiota, alguns até falavam sobre a festa, depois tinha aquele cara da batata descobrindo muito lentamente como comprar o jogo. Final feliz, ele descobriu. Mas enquanto as massas só viam uma festa divertida, inútil, outros perceberam as implicações. 1. Era preciso muito ouro para convidar uma aldeia inteira para beber. 2. Ele estava tentando aumentar a lealdade de toda a aldeia para formar um exército. 3. O momento foi estranho. Porque ele não estava cultivando masmorras? Todo mundo estava. Ele já terminou com as masmorras. Isso era humanamente possível? Mal sabiam eles que já havia enviado algumas novas imagens de sua limpeza de masmorras para aquele streamer do Pancakes. O que você acha desse cara? Parte de mim pensa, preciso mostrar como as pessoas reagem ao novo empreendimento de Jack. Mas isso torna a história mais longa, XD. Assim, festa épica chegando. Se vocês tiverem ideias malucas para isso, aceito sugestões. Só nas próximas horas acento circunflexo _ acento circunflexo V. Fim do capítulo. Capítulo 124, Melhor Festa de Todas. Parte 1. A planície de New Leaf estava em chamas e era gloriosa. Fogueiras estavam por toda parte enquanto jogadores ansiosos se aglomeravam ao redor delas. Isso foi semelhante ao evento IRL do Burning Man. Havia jogadores em todos os lugares. Vila, vazio. Floresta, vazio. Masmorras, eles ainda estariam lá amanhã. Inferno, muitos até tiraram um dia de folga no trabalho para estar lá. As festividades estavam apenas começando, mas seus olhos já brilhavam de excitação. Os jogadores do OG olharam para a planície com sorrisos doces. Era uma vez, eles lutavam para derrotar galinhas. O Rei Demônio os ensinou e vendeu equipamentos. Eles ficaram mais fortes e foi incrível. Agora eles estavam festejando aqui, massacrando-os enquanto desovavam. Os coitados não tiveram chance. Isso com certeza parece nostálgico.
Naquela época, o Rei Demônio era apenas mais um cara. Não, ele sempre foi especial. Estávamos cegos demais para ver isso. Os jogadores circulavam conversando alegremente, tocando música ou dançando. Qualquer tópico de conversa estava disponível. Passou de dicas gerais do Infinity a coisas legais da IRL e até mesmo como branquear o cu. Por quê? Alguns músicos criaram flautas doce rudimentares, baterias e outros instrumentos com madeira da floresta. Eles estavam dando o show de suas vidas. Afinal, já que havia dito a eles que a proficiência musical aumentava mais rápido quanto mais pessoas ouviam. Muitos balançaram seus corpos ao som da música, aproveitando a resistência infinita. As meninas bonitas, todas desde um jogo, gostaram dos olhares dos homens, os meninos mostraram seus movimentos e os velhos aliviaram seus jovens. Havia jogadores de todos os níveis, com os mais fracos ficando perto dos outros para proteção. Afinal, era muito fácil morrer de bicada de galinha aqui. Por que não podemos fazer isso na aldeia? Hehe, você é novo no Infinity, não é? Se como você sabia, é tão óbvio assim? Os jogadores próximos riram ao ver a expressão confusa do novato. Eles estavam prestes a explicar quando a música parou de repente, todos olhando em volta confusos. Foi quando ele veio. O Rei Demônio apareceu, tão bonito e poderoso como sempre. Ao seu lado, um pequeno lobo desfilava orgulhosamente. Parecia tão fofo, mas muitos sabiam o quão assustador poderia ser. Jaque assentiu, vendo o alto subir. Alguns olhavam para ele com adoração, outros com expectativa, alguns desviavam os olhos desajeitadamente e alguns novatos olhavam para seu nome com os olhos arregalados. L nível 12? Maldita corrida! Um noob correu com todas as suas forças, apenas para ser devorado por uma galinha de nível 4. PFF, hahaha. Aspas. Por que o noob cruzou o Chicken Field? Para chegar à porra da vida após a morte. Ele morreu mano, haha. Jaque riu levemente. As travessuras dos novos jogadores certamente eram divertidas às vezes. Ele ergueu as mãos no ar. Bem-vindos à primeira festa DL. Só tenho uma missão para todos vocês. Eles prenderam a respiração, muitos suando muito. Ele iria ordenar que suas tropas matassem seus supostos assassinos. Eles também não queriam lutar com ele. Foi então que ele gritou com força. Vamos deixar as gerações futuras com inveja. Faça com que elas se arrependam de não terem comparecido a este evento. Vocês todos podem fazer isso por mim? Hahaha, isso aí, é por isso que viemos. Jaque olhou para todos eles, levantou a mão no ar e reuniu sua mana. Então ele liberou tudo de uma vez, controlando sua manipulação de fogo. Feitiço ajustado, 0 dano, mas ostentação máxima. Festa. Jaque acompanhou seu grito com um dragão feito de fogo. Voou alto, abrindo suas asas gigantescas e rugindo silenciosamente. Não houve nenhum som, mas eles ouviram. Não tinha calor, mas eles sentiam coceira na pele. Não era real, mas parecia onipotente. De dragão, como esperado dele. Como diabos isso é esperado? Ele recebeu um buff do chefe de campo. Essa pequena façanha usou toda a mana de Jaque, mas olhando para as expressões congeladas, assustadas e fanáticas, atingiu seu propósito. Inferno, o chefe da aldeia que estava rastejando lentamente para parar tudo de repente correu de volta para a aldeia assustado. Teve o efeito oposto na florista obcecada por magia. Seja como for, ele foi bem-vindo para participar da festa. Deixe a música. Quero uma porra de batida. Jaque ordenou alegremente. Os músicos prontamente começaram a trabalhar. Não se diz simplesmente não a um louco que joga dragão de fogo. Suas vidas dependiam disso. Os jogadores atordoados voltaram a se divertir, lançando olhares furtivos para o OP de nome vermelho Demon King. Ele tinha acabado de mostrar poder suficiente para destruir todos eles, mas ele estava apenas sendo amigável. Isso parecia tão surreal. Mas se eles pensavam que Jaque era a atração principal, estavam redondamente enganados. Foi então que os oficiais do DL saíram do campo de treinamento junto com Igor e Steven.
Ah, e eles estavam longe de estar de mãos vazias. Eles carregavam barris suficientes para sobrecarregar um gorila arremessador de barris. Temos bebida suficiente para afogar um chefe de campo nela. O cara da RCP exclamou. Ah, vamos testar essa teoria? Jaque se aproximou ameaçadoramente. Estou triste, chefe, mas você está louco se acha que vou deixar você beber sozinho. Ah, isso é um desafio? Pode ser. E daí se o seu corpo estiver quase invencível? Beber é um jogo mental, eu lhe digo. Requer que você ultrapasse seus limites e vá além. O cara da RCP compartilhou sua sabedoria. Que infantil. Um concurso de bebida, sério. Vendo o lado inocente de Jaque, muitos finalmente perderam todas as apreensões que antes tinham. Então, e se ele fosse um chefe poderoso? No momento, ele era apenas um cara tentando se divertir, assim como eles. Todos os jogadores se aglomeraram ao redor deles. Eu também quero um pouco. Deus, adoro beber em VR. É o melhor, toda a diversão e a ressaca. Hippie, não posso beber. A maldita máquina sabe que sou menor de idade. Não se preocupe, irmão. Há algumas vantagens nisso. De qualquer forma, vamos assistir. Jaque deu um sorriso irônico. Agora, vamos começar com algumas apostas? Quem está torcendo pela vitória do lindo Rei Demônio? Claro, você pode apostar no cara da RCP também, mas ele está 100% caindo. Belo Rei Demônio? Onde? Bubblegum brincou com ele. Por favor, nós dois sabemos que é verdade. Jaque piscou alegremente. Chefe, se eu puder ser franco. Você acha que pode beber mais do que eu, Punk? Você está no filho da puta. Vou fazer você engolir sua arrogância. O cara da RCP gritou. As moedas já circulavam trocando de mãos como loucas. Mas isso era apenas o começo. Esta seria uma noite longa e agitada, muito longa. Fim do capítulo. Capítulo 125, Melhor Festa de Todas. Parte 2. Um herói corajoso enfrentou o Rei Demônio, recusando-se a desistir mesmo com as probabilidades contra ele. E eu, não admito a derrota. Não. O cara da RCP corado ergueu a caneca mais uma vez, mesmo estando completamente bêbado. Muhahahaha, isso é o que você ganha por me desafiar. Jaque se elevou acima de seu oponente caído, um homem que teve dificuldade em ficar de pé antes de se virar para a multidão. Neste dia, esqueça todos os seus problemas, beba e seja feliz. Deixe a cerveja fluir por você. Muhahaha. Todos os jogadores ao redor levantaram suas taças. Eu posso beber por isso. Beba até reaparecermos. O álcool pode até matar você no infinito. Não sei, mas vou descobrir com certeza. Foi quando o CPR Dude finalmente vacilou. Ele estava com tanto sono. Ele estava bêbado o suficiente para receber o debuff desperdiçado. As pessoas o viram cair em câmera lenta, com Jaque reagindo rapidamente. Ele heroicamente estendeu a mão e agarrou a caneca que caía. Salvei! Jaque ergueu a taça em vitória em meio aos aplausos. Jaque ganhou essa bebedeira. O árbitro Bubblegum se adiantou quando o CPR Dude caiu com um baque surdo. Ele ficaria bem. Uau! Vitorioso! Não, perdi minha aposta. RCP cara, eu estava contando com você. Hehe, apostar no azarão não é tão bom quando o oponente é um demônio. Agora, que tal outro jogo? Vocês já viram galinhas brigando? É glorioso. Mestre das galinhas, é sua hora de brilhar. Jaque gritou. Aquele jovem encarregado da arena das galinhas deu um passo à frente. Ele carregava 2 gaiolas com galinhas olhando maliciosamente uma para a outra. Eles sabiam que quem ganhasse a próxima luta ganharia vegetais deliciosos. Hoje trouxe cheesecake e coxinha. Pode ter certeza que são gladiadores incomparáveis. Bolo de queijo, coxinha, droga, vou ficar com fome. Mesmo, meu estômago já está roncando. Felizmente, um noob amigável apareceu como seu salvador. Ele carregava um prato de salsichas decidido a causar boa impressão nos mais velhos. Pessoal, consegui isso do açougueiro. Se todos vocês quiserem comida,
Você é um maldito herói. Isso aí, uau! Todos começaram a mastigar, com os rostos brilhando de felicidade. Quando embriagado, todos os impulsos humanos são muito melhores, e comer é o melhor. As salsichas eram tão macias, suculentas e saborosas que muitos gemeram de apreciação. O noob também comeu um, assim como todos os outros. Mas como ele fez, seu rosto de repente ficou lívido. Caras, diz que desbloqueei o canibalismo. PFFT, bem-vindo à porra do clube. Especial da Legião Demoníaca, hahaha. Seu rosto não tem preço. O jogador só conseguiu olhar para todos eles entre lágrimas e pânico. O que diabos havia de errado com eles? Ele estava ficando doente. Foi quando o Rei Demônio deu um tapa nas costas dele. Não se preocupe com isso. Contanto que tenha um gosto bom, está tudo bem. Além disso, veio de jogadores caipiras. Também não foram usados pesticidas, de ótima qualidade. O louco levantou o polegar. Jogadores PP de alcance livre. Enquanto ainda riam, eles se voltaram para as galinhas cacarejantes. Aposto no cheesecake. Baqueta aqui. Ele parece tão elegante. Eu sou um OG. Tudo o que direi é frango frito. Frango frito. Frango frito. Frango frito. Todos começaram a rir. Isso com certeza foi uma luta e tanto. Eles estavam lutando contra galinhas, e ainda assim parecia que eles estavam enfrentando um exército orc incrivelmente malvado ou algo assim. Jaque então pareceu solene pela primeira vez. Lembre-se das pessoas. A primeira regra do Clube da Luta de Galinhas, você não fala sobre o Clube da Luta de Galinhas. Em vez disso, traga pessoas. Quanto mais, melhor, hehe. Para esse acúmulo sério, logo começou a luta do século, ou perto. Cheesecake vs Drumstick. Os lutadores mostraram uma desenvoltura incrível. Seja bicando ou mesmo bicando, eles lutaram sem um pingo de piedade. Eles até proferiram gritos de guerra. Parêntese que abre ponto de interrogação, parêntese que fecha. Cacarejo, bolo de queijo. Cluque, cluque, baqueta. Cluque, 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 bolo de queijo. Cluque, 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 baqueta. Reticências. Vai cheesecake. Mostre a ele quem manda. Vai baqueta. Acabei de apostar minhas economias em você. Parêntese que abre ponto de interrogação, ponto de exclamação, parêntese que fecha. Eles continuaram incansavelmente, mostrando a resistência dos heróis gregos. Ninguém queria desistir da maravilhosa recompensa que os aguardava. Comida. Ótima comida. Então de repente atingiu o clímax quando os dois finalmente caíram no chão, exaustos. Espere, o que? Era uma maldita gravata? E as apostas? Alguém aqui apostou em gravata? Sim. Hahaha. Sou rico. As emoções aumentaram quando os jogadores aceitaram a derrota. Mesmo assim, o clima permaneceu ótimo. Qual foi a graça de apostar sem risco? Bem, estou sem prata, haha. Hora de dançar. Vou pedir o Will Rock All of You. Bom, também é hora de procurar uma namorada na internet. Procurando por um namorado. Deve ser nível 7+. Ao ouvir toda essa conversa sobre dança, Jaque de repente se voltou para alguém muito querido em seu coração. Eles passaram por tanta coisa juntos, e a personalidade deles também era tão compatível. Diga, você me daria a honra de me dar esta dança? Uau, isso aí! Foi assim que Jaque e Moon foram sacudir a bunda na pista de dança. O lobinho fez o possível para copiar os humanos ao redor. Mas só havia um problema. Tinha mais pés. Eles dançaram com 2, enquanto eram 4. Foi preciso muita adaptação. Mas era um lobo esperto, então conseguiu. Mas foi então que os dois notaram uma galinha no meio deles. Exceto que definitivamente havia algo estranho com este. Porque estava usando uma gravata borboleta vermelha chique. Os jogadores ao redor não apenas não estavam atacando, mas também abriram espaço para isso enquanto a galinha seguia a batida. Uma galinha domesticada? Jaque comentou. Sim, este é Michael Clucking Jackson. Aqui, observe isto, use Moonwalk. Um jogador próximo gritou. Começou a recuar com suas pequenas garras. Puta merda,
Esta galinha realmente poderia fazer moonwalk. Ei, a quem pertence? Michael não pertence a ninguém. Ele não é um objeto. Uma garota fazendo beicinho de repente deu um passo à frente. Ela estava franzindo a testa enquanto olhava para ele. Droga, este parecia picante. Seria divertido corrompê-la. Fim do capítulo. Capítulo 126, Melhor festa de todas. Parte 3. Michael não pertence a ninguém. Ele não é um objeto. Uma garota fazendo beicinho de repente deu um passo à frente. Ela estava franzindo a testa enquanto olhava para ele. Foi você quem o treinou? Preciso de você no clube de luta de galinhas o mais rápido possível. Eles precisam aprender movimentos como claw e throw dirt ou algo assim. De jeito nenhum. Eu nunca vou me rebaixar tanto. Você parece muito zangado. Por quê? Jack ergueu uma sobrancelha. Fazer essas pobres feras lutarem é desumano. Ela gritou. Eu diria que é muito humano. Basta perguntar aos jogadores ao seu redor quantos gostam de PVP. É o mesmo conceito. Os jogadores lutam por saque e as galinhas lutam por comida, só isso. TCH, justificando suas práticas malignas com, o que você está fazendo? Ela chorou em estado de choque ao ver Jack se aproximar de seu frango. Por mais obstinada e confiante que parecesse, ela estava pirando internamente. Esse cara era o maldito rei demônio. Ela tinha visto o dragão de fogo, sabia que ele havia massacrado o exército sozinho e tinha muitos seguidores. Ele iria devorar o pobre Michael Clucking Jackson. Claro que as planícies eram uma zona segura, mas o cara era o chefe de campo no momento. Ela deveria implorar por misericórdia. Ela se sentia tão impotente. Espere. Sua voz vacilou enquanto ela gritava. Aí está você, amiguinho. Jack lentamente alcançou o pescoço da galinha e amarrou um emblema DL nele. Agora isso parece melhor. A pobre menina passou do pavor e do desespero à total confusão. O que ele estava fazendo? Foi quando o rei demônio se voltou para os jogadores ao redor. Agora, alguém se atreve a matar essa galinha? Os jogadores ao redor riram, vendo suas travessuras. Porra, não! Tem o emblema. Fale sobre uma maldita galinha sortuda. Posso conseguir um também se aprender a fazer moonwalk. Jack de repente se aproximou da garota. Veja, existem dois tipos de pessoas neste mundo. As que reclamam e as que tentam ativamente fazer uma mudança. Ele deu um leve sorriso ao dizer isso. Agora, você vai continuar reclamando ou vai se juntar ao clube da luta para fazer a diferença? A luta livre é super popular e ninguém vai se machucar, você sabe. Jack piscou, indo embora. Uau, que ridículo. Ela ficou lá em estado de choque. Ser a mudança que ela queria. Foi então que um homem se aproximou dela, um homem que ela conhecia como o gerente daquele vil ringue de luta de galinhas. Olá, será um prazer trabalhar com você. Ele gentilmente estendeu a mão para cumprimentá-la. Eu nunca disse que iria entrar. Ela cuspiu. Ah, com certeza. Acho que terei que matar as galinhas de fome para torná-las mais violentas. É uma pena que não tenhamos um domador magistral em nosso meio. Ele encolheu os ombros enquanto começava a se afastar. E você? Você estava lendo um roteiro agora há pouco. Ela notou como os olhos dele pareciam estar olhando para o ar, como se estivessem olhando para uma janela de mensagem. O que? De jeito nenhum. Ele prontamente fechou a janela de mensagem que havia aberto. Ao vê-lo bater no ar, ela se virou para o rei demônio. Quão intrigante era o cara! Ele já estava fazendo outra coisa e bancando o inocente. Com um grunhido, ela finalmente seguiu o homem para discutir. Ela teria muito trabalho a fazer para transformar um espetáculo bárbaro em um show glorioso. Ao longe, Jack estava sorrindo levemente, mais um trabalhador qualificado. Jujuba se aproximou lentamente. Eu vi como você enganou aquela pobre garota. Perdi você de vista por 2 segundos e você já está enganando as pessoas. Ela balançou a cabeça fingindo decepção. Hehe, isso é uma mentira descarada. Você a traiu totalmente. Eu quis dizer a parte sobre me perder de vista.
Você esteve me observando o tempo todo. Que tal, quer dançar? Ele piscou. Você tem olhos nas costas ou algo assim? O que você é, uma mosca? Como você se atreve? Você deveria pelo menos adicionar beleza a isso. Claro. Ah, então você concorda que sou bonito. Ele sorriu. Eu quis dizer a parte sobre a dança. Ela deu a ele um sorriso provocador enquanto eles começavam a suar. Moon seguiu alegremente atrás enquanto copiava seu movimento. Essa dança parecia um pouco estranha. Houve muito mais contato corporal do que o anterior, ele não conseguiria sozinho. Foi então que seu olhar predatório pousou na galinha próxima. Cluck, congelado de medo. Uau, vamos dançar. Cluck, correndo para salvar sua vida. Uau, confuso. Em sua corrida louca, a galinha perdeu a noção do que estava ao seu redor. Seu dono até gritou, Jackson, volte. Mas não a ouviu. Foi quando a tragédia aconteceu. Havia galinhas inimigas nesta planície e ela deu de cara com uma galinha de nível 4. O monstro instantaneamente se virou para ele com raiva. Frango LV4 versus Jackson LV2, o resultado já era um dado. Não, Jackson. A dona chorou de susto ao ver sua galinha ser atacada pelo mais forte. Mas no momento em que ela estava pirando, um poderoso uivo de lobo ressoou. Moon estava muito louco. Esta galinha pode ter rejeitado, mas usava o emblema da facção. Foi um amigo. Essa galinha selvagem idiota se atreveu a erguer suas garras contra uma delas. Não sob seu comando. Uivo. Foi então que a destruição ardente começou a chover sobre o inimigo. Sentiu o calor e ergueu o bico para se defender do ataque, mas seus olhos se arregalaram de medo ao ver o que estava vindo em sua direção. Foi totalmente fodido. A galinha em chamas caiu sobre o oponente, transformando-o em uma bola de fogo que logo se transformou em cinzas. Moon rapidamente foi para o lado do aliado, empurrando-o de volta com uma pata gentil. Cluck. Atordoado. Uau, preocupação. Cluck. Grato. Os dois animais de estimação então recuaram lentamente. Michael Cluck Jackson parecia como se todo o seu mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Um lobo o salvou? Espere, não. Este não era um lobo. Essa coisa era laranja. Foi uma raposa? Mas porque parecia um lobo, e porque salvou? Os jogadores que testemunharam esta cena aplaudiram de excitação. Como esperado da nossa besta profana. Ninguém mexe com DL. Ótimo trabalho Lua. Esse fogo estava aceso. Quando a jovem treinadora viu isso, ela não pôde deixar de ficar boquiaberta e incompreensível. Ela ensinou sua galinha a fazer moonwalk, mas ele ensinou magia de lobo. Ele ao menos precisava dela? Não era que ele não pudesse fazer o trabalho. Ele simplesmente não queria fazer isso. Ele já tinha muito o que fazer. Quanto ao que era isso, a resposta era óbvia, sua facção. Havia tantos jogadores ao seu redor. Eles pareciam uma família muito unida. Talvez eles não fossem tão ruins, mesmo com algumas de suas práticas duvidosas, canibalismo, destruição desenfreada, lavagem cerebral limítrofe, exploração, não importa. Mesmo assim, ela se juntaria a este navio pirata. Ela se uniria por seus ideais e para evitar as atrocidades que de outra forma cometeriam. Isso foi por causa do tempo que ela passou com Michael Cluck Jackson. Nos olhos inocentes dele, ela viu a vida real. Ela não acreditava nem um pouco que sua amiga fosse apenas dado sem vida. Ela precisava proteger aquela criatura fofa. Se a melhor maneira de fazer isso fosse se juntar a uma facção maluca, então ela transformaria o mal em prol de um bem maior. Esta foi a sua decisão. Nesse momento, ela parecia tão solene, uma solenidade que não combinava em nada com a atmosfera alegre. Mas um grito sonoro de repente a trouxe de volta aos seus sentidos. Ei pessoal, eu trouxe maconha. Que tipo de jogo insano foi esse? Seja como for, ela permaneceria para as galinhas fofas. Fim do capítulo. Capítulo 127, Melhor festa de todas. Erva daninha e perigo à espreita.
Na planície de New Leaf, um herói afirmava ter maconha. Bem, na verdade não é maconha em si. Mas você definitivamente pode fumá-la, e isso o deixará tão suave quanto um marshmallow. Então, alguém quer um pouco? Muitos se aglomeraram ao redor dele, mas de repente a multidão se separou quando o rei demônio avançou, seu rosto tão severo quanto o de uma freira católica da velha escola. Ele avaliou o homem, mochila alquímica, o doce aroma de poções com um toque de amargura e um rosto gentil. Você tem aprendido alquimia com a velha senhora? Sim, senhor. Ele respondeu nervosamente. O rei demônio o investigou de antemão. Essa sua coisa é veneno, não é? Jaque perguntou enquanto franzia a testa. Tecnicamente sim, mas eu juro que é muito leve. Não é nada como um veneno paralisante ou alucinatório. Ele não se atreveu a mentir. Garoto, você sabe o que vai acontecer com você agora. Sua voz profunda ecoou na atmosfera tensa. Não. Ele engoliu em seco ruidosamente, com as mãos tremendo. O rei demônio iria feri-lo aqui mesmo e depois. Você vai trilhar o caminho da alquimia apenas para perceber que leva uma eternidade para reunir materiais e aumentar sua proficiência. Você vai desistir? Não, senhor. Ele respondeu com convicção. E daí se foi difícil? Entendo. Diga, garoto. Você quer um emprego? Materiais infinitos, liberdade de experimentação e ter seu nome ressoando no infinito como o maior alquimista. O que você me diz? Jaque sussurrou tentadoramente. O homem ouviu suas palavras, com sua expressão ficando cada vez mais apaixonada. Isso parecia tão bom, era um caminho direto para a glória. Todo o seu corpo tremia agora com uma excitação quase incontrolável. Estarei sob seus cuidados. Ele se curvou apressadamente. Que sorte ele teve! Ele só queria receber feedback sobre sua mais nova criação e estava tendo a oportunidade de sua vida. Ele não percebeu o quanto de exploração resultaria, mas mesmo assim, quem se importava? Agora, deixe-me tentar isso. Tudo. Até as outras coisas. Até as pílulas alucinatórias? Sim. Mostre-me tudo o que você tem. O negociante de maconha entregou ao seu novo chefe vários pequenos comprimidos cor-de-rosa. Essas pequenas coisas teriam algum efeito? Jaque engoliu todos eles enquanto o cara vasculhava sua mochila para pegar um cachimbo grande. Aqui está, onde estão os comprimidos que acabei de te dar. No meu estômago. Essa foi uma dose para enlouquecer 12 pessoas. O homem estava pirando. Não. Oh droga. Como ele foi tão rápido em engolir drogas duvidosas. Que tipo de drogado ele era? Ele iria ficar bravo com ele. Foi então que Jaque viu o mundo inteiro girar diante de seus olhos enquanto sua visão se enchia de tantas cores. As fogueiras começaram a brilhar tanto que cegavam. Ele estava até vendo em dobro. Havia duas lua-lua. Que legal! Jaque se aproximou lentamente para acariciá-lo, apenas para encontrar o ar. Mas depois de algumas tentativas, ele conseguiu acariciar o pelo macio e laranja de seu parceiro. Uau! Confuso! Não se preocupe com isso. São aquelas pílulas. Elas fazem você se sentir como se estivesse flutuando. Jaque disse com um sorriso, nem um pouco bravo. Uau! Flutuando! Interessado. Por que não? Dê um pouco para minha besta guardiã também. Jaque declarou grandiosamente. Ele estava no modo festa. Em sua vida passada, ele nunca teria feito algo assim. Ele estava tão preso em chegar ao topo que continuou lutando sem parar, mesmo quando quase não deu resultado. Naquela época, ele ainda estava fodido por tê-la perdido. Nesta vida, ele faria questão de chegar ao topo, protegê-la e aproveitar ao máximo esse passeio louco. Logo um humano e um lobo puderam ser vistos respirando fundo com um bongo e tomando pílulas. Uau! Triunfante! O pequenino uivava de surpresa ao sentir suas patas ficarem tão leves. Felizmente correu por toda parte, sentindo-se tão vivo. Mum era literalmente um festeiro, uivando continuamente. PFFT, o que há com aquele lobo? O que diabos tem nessas pílulas? Não faço ideia, mas estou experimentando com certeza. Os jogadores riram, observando os dois se divertindo.
Eles pareciam tão bobos. Mas seja o que for, isso foi uma festa. Mas enquanto tudo isso acontecia, o mal rastejava nas sombras. Neste momento, o rei demônio tinha dificuldade para andar. Esta era a oportunidade perfeita de assassinato. Eles observaram atentamente, preparando-se para atacar. Felizmente, Jaque não sabia disso e estava planejando o jogo da faca. Ele estava com a mão estendida enquanto Jujuba empunhava habilmente uma faca, plantando-a entre cada dedo em sucessão, indo cada vez mais rápido. Uau! Posso ver uma dúzia de lâminas agora. Ele comentou em seu estupor, fazendo-a rir. Você está tão bêbado. Tem certeza de que deveria ter tomado todas aquelas pílulas? Ao lado, Mum estava com os olhos esbugalhados enquanto olhava tudo o que acontecia. O que isso importa? De qualquer maneira, este é um jogo. Não é como se fosse deixar alguma sequela, haha. Tão despreocupado. Acho que terei que protegê-lo caso alguém tente atacá-lo. A maioria dos lobos poderosos também está bêbada. Ela suspirou. Oh, uma heroína poderosa e bela vindo em meu socorro. Isso parece tentador. Posso solicitar que uma princesa seja carregada enquanto você afasta hordas de inimigos. Ele brincou com ela. PFFT, eu sou um assassino, um assassino. Oh, ótimo, você não disse não, haha. Ele riu. Ela ficou um pouco vermelha. Como poderia um homem tão poderoso ser tão tolo? Mas de repente ela estremeceu em estado de choque, movendo-se em direção às costas de Jaque para defendê-lo. Um homem se aproximou sorrateiramente, tropeçando, aparentemente bêbado. Mas ela podia sentir que ele estava fingindo, pois seus olhos estavam focados demais para ele ficar intoxicado. Quem é você e o que você quer? Ela rosnou para ele. Ao ouvi-la, ele sorriu ao desconsiderar seu ato anterior. Seu comportamento passou de desperdiçado a uma demonstração de confiança esmagadora. Isso foi ainda mais impressionante porque ele estava sem equipamento e obviamente de baixo nível. Seu olhar era calmo e intrigante enquanto ele olhava significativamente para Jaque. O Rei Demônio do Infinito. É um prazer conhecê-lo. Sou Daimon Flint. Ele se apresentou educadamente, até mesmo fazendo uma leve reverência. O que esse cara estava fazendo aqui? Serafine respirou fundo. Este era um nome que ela conhecia. A julgar pela aura do homem, ele também era verdadeiro. O Rei Demônio olhou para o Daimon Flint Newcomer com uma postura incrível, emitindo uma aura ameaçadora. Ele estava acertando em cheio em sua demonstração de poder do líder do OP. Então você já ouviu falar de mim? Com certeza estou ficando famoso, não estou? Jaque declarou, parecendo tão poderoso. Mas, em vez de ficar intimidado, o novato apenas disse baixinho. Na verdade estou aqui, não lá. Quão alto estava o cara? Ele estava perdido ao ver o Rei Demônio olhando para o ar vazio. Bubblegum só conseguia ficar com a palma da mão de lado. O que ele estava tentando conseguir posando tanto? Ele estava completamente perdido. Ela acrescentou algumas palavras pelo bem de Jaque. Se não me engano, esse cara é da Pandemonium, uma das principais guildas de ataque do World of Match Warren de Littlecraft. Faz sentido. Eles não eram burros e sabiam que este jogo tinha potencial para se tornar um sucesso incrível. Eles pelo menos enviariam algumas pessoas para investigar. Mas mesmo ouvindo sobre sua afiliação, Jaque apenas encolheu os ombros. Seja ele do Pandemônio ou do Pandemo, isso não muda muito para mim. Você está aqui para festejar? Sim ou não? Isso é tudo que importa. O homem estremeceu ao ouvir isso. Festa? Não. Estou aqui para avisá-lo. Há muitos jogadores se preparando para atacar você. Isso é normal vendo seu estado atual. Você deve correr enquanto ainda pode. Ele aconselhou. Por que você está me contando isso? Jaque ergueu uma sobrancelha em confusão. É um sinal de boa fé. Minha guilda pode estar interessada em recrutar você. Acho que você se encaixaria perfeitamente. Afinal, não me importo, não estou interessado. Olha, você pode me enviar um e-mail para e-mail protegido, se quiser ingressar na DL.
Mas saiba que nossos requisitos são bastante rigorosos. Jaque disse sério. PFFT, você ainda tem um e-mail para isso? Jujuba riu. Ela não tinha certeza se Jaque sabia sobre o pandemônio ou sua gloriosa reputação. Requisitos rigorosos? Ela tinha acabado de vê-lo convidar um domador de galinhas aleatório e um aspirante a traficante de drogas também. O cara Diamond Flint não aceitaria isso de braços cruzados. Você está maluco? É do pandemônio que estou falando. Temos décadas de história. Você acha que vamos desistir de tudo tão facilmente? Não, está tudo bem de qualquer maneira. Xoxá, vai embora então. Não estou interessado em me juntar à sua guilda de merda. Jaque dispensou o cara como se fosse uma praga irritante. O cara pareceu louco por um segundo, mas depois bufou e saiu com passos largos. Jujuba o observou sair meio divertido e meio preocupado. Você deveria pelo menos ter fingido alguma civilidade, mesmo que não estivesse interessado. Pandemonium é uma guilda muito forte. Ela sussurrou enquanto franzia as sobrancelhas gentis. Vendo isso, Jaque acariciou sua cabeça rosa suavemente e ela se levantou de surpresa, mas ela não se afastou. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Não importa quantas guildas provenham, eu sempre permanecerei. Não me importo com os bastardos arrogantes. E daí se eles forem lendas em outros jogos? Isto é infinito. Aqui, reinarei supremo. Ela engasgou em choque, vendo a confiança que ele estava emitindo. De alguma forma, ela tinha certeza de que o estado de embriaguez dele não tinha nada a ver com isso. Então, e o perigo sobre o qual ele nos alertou? E quanto a isso, seu sorriso era tão relaxado e contagiante. Ela se sentiu em paz só de olhar para ele. Mas um segundo depois, ela se lembrou da situação difícil enquanto se preparava para o combate. Algumas dezenas de jogadores estavam se aproximando com as armas em punho. Será que Jaque poderia lutar? Oh Deus! Capítulo mais longo. O descanso vem mais tarde. Acento circunflexo _ acento circunflexo vê como está a festa até agora. Juro, nada é melhor do que drogas e álcool sem consequências para a saúde. VRFTW, haha. Fim do capítulo. Capítulo 128, Jaque bêbado vs assassinos, 1/2. Toneladas de jogadores invadiram de repente a planície de New Leaf. Eram tantos rostos desconhecidos, como havia tantos jogadores novos. Quem diabos são esses caras? Eles não parecem tão de alto nível, mas de onde eles são? Porra, eu os vi treinar na floresta mais cedo. Eles estavam elogiando o Rei Demônio. Que traiçoeiro. Caramba, alguns jogadores antigos até se juntaram a esses novatos. Este foi o plano perfeito dos Mighty Dragons. Eles recuaram, mas nunca desistiram de se vingar. Os jogadores ao redor viram tudo acontecer. Esses idiotas estão correndo para a morte, haha. O Rei Demônio vai matá-los. Espere, esse é o maldito plano deles. E daí se Jaque fosse OP? Os Mighty Dragons usariam os jogadores de baixo nível como escudos de carne e os de nível superior para causar o dano real. Isso foi perfeito considerando que o HP inicial era de impressionantes 20. Jaque, temos que sair daqui. Bubblegum gritou apressadamente. O bêbado e drogado Rei Demônio AF sorriu docemente, vendo a preocupação em seus muitos rostos. Ele gentilmente aproximou sua mão para acariciar sua bochecha. Não se preocupe, deixe-os vir. Não se preocupe, você está gesticulando para o vazio de novo. Estou aqui. Um dos muitos bableguns chamou por ele. Oh, Jaque respondeu perplexo. Ele se virou para os inimigos que se aproximavam. Havia tantos deles, pelo menos alguns milhares. Espere, não. Ele via fogueiras, galinhas, as miragens dos agressores e até grama. Neste momento, ele sentiu como se o mundo inteiro fosse tão intrigante. Mas mesmo assim, ele ainda entendia um pouco a situação. Ele deu um sorriso confiante para Bubblegum. Venha até mim, heroína valente. Jaque gritou. Ela só conseguia suspirar para si mesma. Ainda bem que ela não tinha participado do consumo excessivo de álcool. Mas a situação deles era sombria.
A maioria de seus aliados tinha as pernas tão trêmulas quanto seu líder. Havia cerca de 200 inimigos. Isso não era algo que eles pudessem lutar. Ela teria que abrir um caminho de sangue para eles escaparem. Isso seria quase impossível, porra! Ela foi em direção a ele, mas ele de repente a emboscou com um abraço de urso assim que ela o alcançou. Ele passou os braços ao redor dela, segurando seu corpo firmemente contra o dele. Naquele momento, ela congelou, nem mesmo registrando o cheiro insuportável de álcool. Ela podia sentir o coração dele batendo forte. As orelhas dela formigavam com a respiração suave dele, a cabeça dele estava apoiada no ombro dela confortavelmente e todo o seu corpo estava tão quente. Seu peito se agitou quando ele inspirou profundamente. Sim, isso cheira bem. Você é o verdadeiro Bubblegum. Ele sorriu tão feliz quanto um homem que encontrou um tesouro ou resolveu um quebra-cabeça. Ele estava sentindo o cheiro dela agora. Que vergonha! Vê você! O que você está fazendo? Temos que pular agora. Baus, é isso? Ele começou a pular no lugar com ela ainda em seus braços. Ela tentou se libertar, mas o aperto dele era muito forte. Como ele era tão forte? Baus, como se tivéssemos que dar o fora. Ela gritou com urgência quando os inimigos estavam prestes a alcançá-los. O que diabos havia de errado com ele? Mas foi então que ela viu seu sorriso travesso. Espere, você está me trollando? Não me diga que você está fingindo estar bêbado. Ela ofegou. Não, não se preocupe. Estou realmente completamente perdido. Ele a tranquilizou. Uau, o mesmo. Então devo me preocupar. Ela respondeu. Uau, vai ficar tudo bem, provavelmente. Está tudo bem, eu acredito em você. Ele podia sentir como ela estava prestes a chutá-lo de aborrecimento. Como ela iria matar 200 inimigos sozinha? Esta foi uma missão suicida. Você será meus olhos. Ele sussurrou suavemente. A princípio, Jujuba ficou perplexa, mas depois entendeu o que ele queria dizer. Que tipo de plano era esse? Multar. Ela resmungou, vendo sua expressão de, contarei com você. Jujuba segurou cuidadosamente os braços dele com suas mãos delgadas, sem saber que essa batalha se tornaria histórica. Ela então controlou as mãos dele para mirar enquanto Jaque lançava fogo sobre seus inimigos. Vamos, porra! Rei Demônio faz BRRRRRR. Jaque gritou enquanto eles trabalhavam juntos. Bubblegum era semelhante a uma valente princesa guerreira entregando a morte aos inimigos. Ao lado, Moon também estava usando magia. Sua mira era tão ruim, mas não se importava nem um pouco. Uau! Uau uau uau! Feliz! A primeira onda de oponentes gritou de dor ao sentir a pele e os músculos derreterem sob o calor intenso. Muitas tochas humanas começaram a se arrepender, morrendo dolorosamente. Em que tipo de operação suicida eles se inscreveram? A morte deles foi acompanhada por risadas maldosas, mas arrastadas e maníacas. Muhahahahaha. Este é o melhor. Era evidente o quanto Jaque estava se divertindo. Vendo o inferno, inimigos e aliados ainda vivos engoliram em seco de medo. Ir para o campo de batalha neste momento era uma loucura. Que tipo de demônio era esse cara? Ele realmente estava se divertindo muito. Droga! Eu estava pensando em ajudar, mas não. Até nós, aliados, morreremos se nos juntarmos agora. Esses caçadores do Rei Demônio estão condenados. Isso é tão louco. Pelo menos não são dragões. Eles só puderam concordar com a cabeça. Mas desta vez, ele estava apenas disparando um feixe contínuo de fogo. Não havia como evitar isso. Mas como os restantes atacantes estavam desesperados, o fogo cessou subitamente. Jaque, por que você parou? Bubblegum perguntou preocupado. Oh, estou sem mana. Completamente vazio. Sou como a carteira de um estudante pobre. Ou as bolas depois de... aspas. Entendi. Mas teremos que romper as linhas inimigas. Ainda há cerca de 100 deles. Ela insistiu. Entendo, entendo. Bem, vejo tanta coisa que é até um problema. Essas alucinações visuais com certeza são vívidas.
De qualquer forma, tenho uma cura fácil para isso. Jaque riu. Você faz? Ela perguntou, incrivelmente surpresa. Ele já tinha um antídoto pronto. Ele não estava encontrando aquela droga pela primeira vez. Sim, claro. Aqui, amarre isso para mim. Ele estava pedindo a ela para apertar uma bandana para cobrir seus olhos. Você está falando sério? Ela gritou, mas ela foi recebida com uma risada baixa e confiante. Fim do capítulo. Capítulo 129. Jaque bêbado vs assassinos, 2 meios. Bubblegum rapidamente cobriu os olhos de Jaque com o pano. O que ele estava tentando fazer? Oh, isso com certeza é eficaz. O mundo não está mais girando diante dos meus olhos. Ele comentou satisfeito. Claro, não é se você não consegue ver. Ela respondeu. Quer dizer, meu senso de equilíbrio também pode estar prejudicado. Felizmente, parece que essas drogas não têm muito efeito. Jaque comentou indiferentemente. Mas foi aí que chegaram os primeiros atacantes. Eles os atacaram com paus ou armas de baixo nível. Aos olhos deles, havia uma ganância incrível, não que Jaque pudesse perceber isso. Eles começaram a atacá-lo, decididos a fazê-lo pagar por sua arrogância. Que maldita arrogante! Ele se atreveu a festejar ao ar livre assim. Ele até se atreveu a ficar bêbado e chapado. O que começou como um trabalho para os créditos logo se tornou pessoal. Eles estavam dando rédea solta à sua raiva e ao seu medo. Eles sobreviveram às chamas e fariam o homem pagar por assustá-los. Tome isso, seu bastardo. Vamos esmagá-lo até virar pasta de tomate. Vamos ver como fica seu rosto aberto. Os atacantes gritaram com força e confiança. Mas essa confiança não duraria muito enquanto Jaque se movimentasse habilmente pelo campo de batalha. Bloquear, perder, bloquear, desviar-se, perder, bloquear. Eles sentiam como se estivessem tentando acertar um fantasma às vezes, um mestre espadachim em outras, e uma maldita parede sempre que ele bloqueava. Como ele estava fazendo isso? Por que não podemos bater nele? Ele é tão escorregadio. Ele ainda está vivo? Mas então eles notaram algo que os enfureceu ainda mais. Ele não só estava com os olhos vendados, mas também trazia consigo uma linda garota de cabelo rosa. Ela estava colada a ele, os braços esbeltos em volta do pescoço dele. Mesmo com deficiência, não podemos fazer nada. Que porra é essa? Isso é irreal. Ele ainda é humano? Ele é um verdadeiro rei demônio. Eles se sentiram ainda pior quando viram como ela corava suavemente, pintando uma cena linda e heróica. Eles não puderam deixar de gritar. Seu filho da puta, não é hora para um encontro. Estamos tentando matar você agora mesmo. Ele está apenas valsando entre nós. Morra. Apenas morra já, por favor. Isso não está funcionando, porra. Os pobres atacantes estavam enlouquecendo. Não ajudou o fato de Jaque estar começando a se divertir, proferindo um monte de besteiras. Pode-se dizer que sou um temerário. Chame-me de Sinnerly, o monge cego. Mas, vocês estão ao menos tentando me bater. Eu nem preciso usar a dobra de terra aqui. Eles estavam prestes a enlouquecer. Eles redobraram seus esforços para matá-lo, mas quanto mais irritados eles ficavam e mais barulhentos eles também falavam. As orelhas de Jaque continuaram tremendo enquanto ele usava a respiração pesada para localizá-los. Mas, de repente, pareceu-nos perceber o problema. Gente, não façam barulho. Ele está certo. Fique completamente em silêncio. Todos se acalmaram enquanto prendiam a respiração e começaram a se mover com muito cuidado. O intenso combate de repente desacelerou para um rastejamento incrivelmente lento. Havia apenas Mum correndo ao fundo, completamente confuso ao ver miragens de maconha e pílulas. Eles se aproximaram, sem que Jaque os notasse, ele não era onisciente. Eles sorriram radiantemente porque seu plano foi um sucesso. Ele agora estava congelado no lugar, parecendo tão perplexo. Mas foi então que uma bela e cristalina voz ecoou suavemente, salvando-o. 23 graus à sua esquerda, 1,74 m, há um inimigo. A voz de Jujuba quebrou o silêncio.
Hehe, entendi. O demônio sorriu. Jaque então começou seu contra-ataque. Ele atacou direto na posição do jogador, balançando seu afiado Cluckinator. Ele sofreu um pouco de dano, mas também matou o homem instantaneamente. Se eles se movessem rapidamente, fariam barulho suficiente para serem detectados. Se eles mal se movessem, ela lhe diria a posição deles e ele contra-atacaria. Eles estavam fodidos de qualquer maneira. Mas foi aí que um gênio teve uma ideia brilhante. Ah! Ele gritou com força, quase quebrando os pulmões no processo. Vocês cobram, porra! Ah! Detectar os inimigos pelo som que eles fizeram. Só havia aquele grito onipresente ressoando, então Jujuba teve que ajudar. Ela teve que descrever o campo de batalha para ele. Essa nova estratégia a estava sobrecarregando muito. Felizmente Bubblegum foi um jogador profissional em outra vida, e Jaque também. Trabalhando juntos, eles estavam sobrevivendo mesmo agora. Continue lutando. Ele está sofrendo danos. Nesse ritmo, venceremos. Continue. A vitória está sobre nós. Lute. Ah! Mas assim como esperavam a vitória, eles viram a mulher pegar uma poção vermelha de seu inventário e gentilmente alimentá-la com o Rei Demônio. Ele estava até dando-lhes um sorriso provocador enquanto bebia. Ah! Isso é injusto. Continue atacando. Ela vai ficar sem poção em algum momento. Uma linda garota alimentando ele? Tão decadente. Não estou com ciúmes. Mas mesmo que o espírito deles estivesse disposto, seus corpos logo falhariam. O cara que gritava de repente parou de gritar. A lâmina perfurando abruptamente seus pulmões tornou difícil para ele continuar gritando. Foi quando os agressores empalideceram. Logo atrás deles estavam tantos malditos membros da legião demoníaca. Eles estavam muito bêbados, mas também eram muito numerosos. Eles tropeçaram para ajudar o melhor que puderam, semelhantes a zumbis. Eles começaram uma matança. Os invasores não tiveram chance, ficaram presos entre o Rei Demônio e sua legião. À medida que mais e mais deles morriam, o pouco de sanidade que ainda lhes restava. Qual era o sentido de lutar? Eles estavam condenados de qualquer maneira. Eles apenas ficaram parados, tremendo como folhas e aguardando a morte. Dane-se esse maldito Rei Demônio. Dane-se sua legião demoníaca. Dane-se a vila de New Leaf. Dane-se todos eles. Mas então perceberam que os membros do DL os olhavam com olhares muito peculiares. Porque eles pareciam estar procurando saque. Porque eles estavam lambendo os lábios. O que houve com as facas de açougueiro? Gritos de gelar o sangue ressoaram enquanto os pobres rapazes eram massacrados vivos. Em circunstâncias normais, não era bonito, e era ainda menos com aspirantes a açougueiros bêbados. Foi um banho de sangue. Esta foi uma tortura de próximo nível, também uma experiência muito memorável. Fim do capítulo. Capítulo 130, Churrasco Incrível. Jaque tirou a venda, seus olhos se movendo por todo o lugar para observar todas as lindas cores. Ele sorriu enquanto olhava para suas tropas, assumindo uma pose vitoriosa. Que gentileza deles nos trazer comida. Você sabe o que isso significa, certo? É hora de um churrasco épico. Isso aí, isso é o melhor. Uau! Comida, comida, comida. Os membros da legião demoníaca rapidamente pegaram sua parte da carne para cozinhá-la. Eles começaram a assá-lo como se fossem marshmallows, segurando gravetos acima das fogueiras. Adquiriu carne humana cozida. Adquiriu carne humana queimada. Adquiriu carne humana cozida. Reticências. Eles pareciam tão pacíficos e felizes enquanto trabalhavam juntos para cozinhar uma quantidade perversa de carne humana. Todos agiram como se fosse normal também. Nenhum dos outros jogadores se opôs, eles estavam muito ocupados vomitando de lado. Os membros do DL riram ao ver todas as pessoas que não aguentavam. Fale sobre uma baixa tolerância. Um aroma delicioso e de dar água na boca logo permeou toda a planície. Isso vai ser ótimo. Estou morrendo de fome. Copie o açougueiro. Ele está cozinhando sua carne tão perfeitamente. Ah, cara,
Estou com tanta fome por causa desse cheiro que posso comer um pedaço cru. Aqui, você pode ficar com um pedaço meu. Olha que ternura crocante. Não é incrível? Sentaram-se juntos, conversaram como se fossem velhos amigos e compartilharam a comida. A atmosfera estava incrivelmente quente, um calor que afetava tanto o corpo quanto a alma. Enquanto todos mastigavam a carne, muitos começaram a chorar. Isso é ruim? Não, é incrível. Tão bom que você está chorando. Já faz muito tempo que não faço uma refeição com minha família. Somos todos uma família aqui. Não há necessidade de ficar triste. Apenas aproveite a vida. Sim, eu sei. Estas são lágrimas de felicidade. Isso é realmente tão bom. Isso ressoou em muitos deles. Os jogadores estavam chorando com enormes sorrisos radiantes em seus rostos. Neste momento, eles se sentiram tão vivos. E daí se isso fosse apenas um jogo? Essa felicidade era real. Legião demoníaca para sempre. Hahaha, vamos conquistar este mundo, vamos. Sim. E daí se tivermos inúmeros inimigos? Coma todos eles. Alguns espectadores não aguentavam mais. O que diabos havia de errado com essas pessoas? Eles eram 100% loucos. Comer seus inimigos? Que porra é essa? Esse grupo realmente era um maldito culto. Foi quando os cultistas se voltaram para seu Deus. Líder, faça um discurso. Aspas. Quais são nossos objetivos como facção? Por favor, compartilhe sua sabedoria, chefe. Jaque deu um leve sorriso e levantou-se lentamente. O silêncio se seguiu enquanto ele olhava para todos eles solenemente. Muitos ficaram em êxtase apenas com um olhar passageiro. Para a facção, quero que todos sejam felizes e bem, mas também que sejam os melhores em tudo que fizerem. Quanto ao meu objetivo pessoal, ele pausou por alguns segundos, o brilho em seus olhos se tornando tão profundo. Eu me tornarei forte o suficiente para vencer o mundo inteiro do infinito sozinho. Ele declarou heroicamente. Parecia tão bobo, mas mesmo assim eles acreditaram nele, assentindo com determinação renovada. De qualquer forma, irei embora em breve mas ele foi subitamente interrompido por um uivo poderoso. Uivo. Foi quando uma fera de aparência incrivelmente poderosa apareceu na beira da floresta. Seu pelo era da cor da escuridão, era enorme e suas garras, presas eram tão grandes. Seria capaz de eviscerar qualquer um deles com um golpe de suas garras. Menor que Caveira e Ossos Cruzados, progenitor do lobo LV10, Caveira e Ossos Cruzados maior que. Eles respiraram frio ao ver o monstro terrível olhando para eles, salivando em poças no campo gramado. Iria cobrar do jeito deles? O que? Esse é o Lobo Field Boss? O que diabos isso está fazendo aqui? Até mesmo os poucos NPCs no meio deles ficaram tensos. Isso era um presságio de uma maré de feras. Mesmo durante o último, o lobo não tinha chegado tão perto da aldeia. Alguns sentiram a pressão arterial subir enquanto observavam a criatura. Alguns notaram como Jaque estava caminhando poderosamente para enfrentá-lo, embora um pouco vacilante. Alguns estavam na ponta da cadeira, esperando outra luta incrível de seu rei demônio favorito. Caramba, já havia alguns jogadores apostando no resultado. Todos pensaram que Jaque iria vencer, mas a divisão era como dar um soco no chefe. Queime o lobo em pedaços. Envie Mum depois disso. Bloqueie seus ataques até que cometa suicídio. Fatie usando seu Cluckinator e cozinhe. Mas então a forma como ele lidou com isso o surpreendeu completamente. Ele apenas jogou um pouco de carne humana com muita indiferença. Então suas próximas palavras os chocaram profundamente. Bem-vindos à festa. Agora, vamos embebedá-los, certo? Jaque sorriu. Espere o que? Ele queria embebedar o chefe lobo? Que tipo de plano era esse? Não havia como um chefe mortal simplesmente, não, isso já estava acontecendo. Seus cérebros desligaram quando viram o lobo gigante lamber obedientemente um barril de cerveja, seu nome mudando. Menor que Caveira e Ossos Cruzados, guardião do lobo bêbado LV10, Caveira e Ossos Cruzados maior que 0_0. O que é isso? Aspas reticências aspas.
Reticências. Como esperado do rei demônio. Muitos assentiram inconscientemente. Esta frase foi uma explicação geral para todos os fins. Bubblegum se aproximou, olhando boquiaberto para seu novo protetor. Você acabou de domesticá-lo? Ela perguntou. Não, haha, foi apenas atraído pelo aroma. Mas agora que temos esse guardião maravilhoso, você pode se soltar um pouco e se divertir. Que tal, vamos embebedar você também? Antes ela se abstinha para o caso de serem atacados novamente. Mas vendo que até mesmo um maldito chefe estava do lado deles, ela finalmente relaxou. Não importa o quão bêbado ficasse, certamente permaneceria poderoso. Tudo bem, parece divertido. Ela riu. Legal, deixe-me ajudá-lo com isso. Jack lentamente se aproximou com um enorme sorriso. Ele então de repente se lançou sobre ela, abraçando seu corpo em mais um abraço de urso. Jack. Ela pulou, assustada. Sem dizer nada, ele rapidamente a levou embora. Quão assertivo! O que ele planejou? Ela se confiou a ele, aguardando o que viria a seguir. Mas quando ela viu para onde ele a estava levando, ela só conseguiu gritar de choque. Espere, você está falando sério? Ela gritou. Sim, você está pronto? Ele parecia tão orgulhoso de si mesmo também. Não estou. Espere, deixe-me tirar minhas roupas primeiro. Ela gritou, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Foi quando Jack a lançou no ar. Ele riu, os espectadores riram, cortejou alegremente e o cara da RCP gargalhou. O corpo esguio de Bubblegum correu pelo ar, caindo direto em uma pequena piscina completamente cheia de cerveja. Até fez um respingo satisfatório. Como está a água? Jack perguntou atrevidamente. PFFT, esse é o seu plano para me embebedar? Ela respondeu rindo, o líquido dourado grudando em suas roupas. Tudo bem, me ajude a sair. Ele se aproximou lentamente e lhe deu a mão. Ela agarrou-o firmemente, e puxou. Quando os dois caíram na piscina de bebida, a risada cristalina de Jujuba ecoou na planície misturando-se com a dele. Os dois nadavam ansiosamente na bebida. Neste momento, não havia nenhum vestígio do tirânico rei demônio. Havia apenas Jack. Havia apenas um jovem com muita bagagem se divertindo ao máximo. Mas então sua expressão feliz pareceu ficar um pouco melancólica. O que é? Apenas um pensamento passageiro. Ele pronunciou suavemente. Lily teria adorado esse lugar. Na verdade, ele pensou em comprar para ela um capacete Infini e convidá-la rapidamente. Mas ele a conhecia muito bem. Ela era doce, mas orgulhosa. Ela não iria apenas ficar parada e aceitar permanecer sob os cuidados da legião demoníaca. Ele já tinha alguns inimigos e não conseguiria tirá-la do tutorial de qualquer maneira. Era melhor que ela começasse um pouco mais tarde, em completo anonimato. Por aqui, ela teria a mesma diversão louca que teve na vida anterior dele, sem as dificuldades ou o final horrível. Jujuba olhou nos olhos dele, sentindo sua determinação. Ela podia sentir o peso de um passado pesado e podia se reconhecer nele. Ela gentilmente abriu a boca para confortá-lo, apenas para ser interrompida. Uau! Bala de canhão! O lobinho sentiu o estado peculiar de seu dono. Felizmente pulou na piscina, na esperança de distraí-lo. Até bateu em seu rosto de uma maneira reconfortante. Caramba, isso tinha um gosto bom. Além disso, porque o mundo estava girando de novo. Uau! PFFT, parece que Mumu está bêbado de novo. O cara da RCP riu. Jack deu um sorriso irônico ao ver isso. Mas foi aí que Jujuba se aproximou, sussurrou algumas palavras em seu ouvido e saiu em direção à floresta. Um encontro? O cara da RCP perguntou em voz baixa, como se fosse uma informação confidencial. Ela quer conversar um pouco. Jack assentiu. Tudo bem, chefe. Eu cuidarei de Mum. Vá se divertir. O cara da RCP levantou o polegar em aprovação e uma piscadela de conhecimento. Não foi assim, realmente não foi assim, ou foi? Ele lentamente se aproximou, dando uma última olhada na planície. As pessoas ainda estavam muito alegres enquanto cantavam, dançavam e socializavam.
Havia muitos brincando com o chefe lobo em um canto, alimentando-o cada vez mais com álcool e comida. A sortuda criatura praticamente tinha servos. Depois houve aquele grupo cultista de DL. Eles estavam cortando as palmas das mãos, misturando seu sangue em aspirantes a pactos de sangue. Eles usaram o partido para recrutar mais membros. Ah, tanto faz. As coisas ficariam bem aqui mesmo sem ele. Ele deu um passo na floresta escura, mas lindamente encantadora. Ele e Serafine tinham muito o que conversar. Capítulo mais longo. O próximo está demorando mais para ser escrito por motivos, grau. Fim do capítulo. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Platão.